Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que o Espírito do Pai, o Espírito do Filho, o Espírito da verdade, do testemunho, da lei e dos profetas, descanse sobre a vossa casa, a vossa mente, nessa tarde, meus irmãos. Que essa mensagem, que essas palavras, que esse testemunho possa chegar a diversas casas vazias, à igreja, às pessoas enganadas, escravizadas pelos cães, os líderes religiosos, meus irmãos. Devido, meus irmãos, ao YouTube retirar todos os meus vídeos, estamos fazendo vídeos novamente, meus irmãos. Vídeos novos, com o mesmo conteúdo, meus irmãos. Sião, aquele que tem sede, venha até Sião, até o Messias, em espírito, em verdade. Beba, coma, receba o selo do testemunho, da lei e dos profetas. João testemunhou, revelou a vinda do justo no espaço de 1260 dias, e o justo 1335 dias, o fim da lei e dos profetas. Mas, meus irmãos, pelos escolhidos, as duas oliveiras, novamente o testemunho está percorrendo a todos os povos, nações e línguas, meus irmãos. As duas oliveiras, os 144 mil nos quatro cantos da terra, testemunhando, testificando da lei e os profetas. Vamos separar, meus irmãos, o trigo para o celeiro e o joio para ser queimado. Em Mateus 5, vendo as multidões, povos, nações, línguas, o Messias subiu ao monte, o monte Messias, Sião. Lembre-se, meus irmãos, em espírito, e se assentou, a fim de se assentar, de descansar o seu espírito na sua mente, assim como descansa na minha e de todos aqueles que nele crê. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Aqueles que têm a mente fértil, pronta para receber a semente, o grão de mostarda, a menor semente das hortaliças. Mas quando ela morre, ela cresce, se torna a maior de todas as hortaliças. O sistema, meus irmãos, o ensino dos cães, dos mestres da lei. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Lembra, meus irmãos, quando vier o Espírito da verdade, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, assentarei à sua direita. E do juízo, porque o sistema
já está julgado a lei e os profetas. Bem-aventurados os humildes, os mansos, pois eles receberão a terra por herança. A semente, meus irmãos, para lançar na terra. Os humildes, os mansos, os frutos do Espírito, paciência, domínio próprio, bondade, caridade e assim por diante, meus irmãos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, receberão de graça a água, o pão, a justiça. Bem-aventurados os bondosos, aqueles que têm bondade, pois obterão a bondade. Bem-aventurados os puros de coração, de mente, de consciência, pois eles verão ao Pai. Eles crerão, eles receberão a justiça. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos do Pai, e não de Deus, como o sistema ensina a vocês, o Deus dessa terra. Aqueles que recebem a palavra, o pão, a água, o azeite, são filhos do Pai. Uma criança chama o seu pai de pai, Abba, Pai. Mas vocês insistem em chamar de Deus. Sim, os líderes religiosos ensinaram dessa maneira a vocês. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Aqueles que falam a verdade, as pessoas levantam calúnia mesmo, difamam, dizem que é louco, está doente, é um diabo. É assim mesmo. Da mesma maneira, perseguiram os profetas, os apóstolos e o justo. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, acima das potestades do ar, dos ensinos humanos dessa terra. Pois da mesma maneira que perseguiram os profetas, seus irmãos, os verdadeiros profetas, que viveram antes de vocês, perseguirão vocês também. Tenha bom ânimo, meus irmãos. Agora, meus irmãos, vamos ao testemunho. Vamos separar, vamos mostrar o trigo e o joio. O trigo ao celeiro, o joio para ser queimado. Não pensem que vim abolir a lei e os profetas, anular, tirar a lei de circulação. Não vim abolir a lei e os profetas. Eu vim cumprir, eu vim dar testemunho da lei e dos profetas. Ele apenas simplificou a lei dos 10 mandamentos em 2: amor ao Pai e amor ao próximo. 2 dias, meus irmãos. Digo a verdade: enquanto existirem os céus e a terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Se cumpra aonde, meus irmãos? Na mente, não feita pela circuncisão humana, mas através do Espírito, na mente. A lei e os profetas. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos,
ainda que dos menores, ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado o menor no reino dos céus. Será pisado diante dos homens. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado o grande no reino dos céus, pois o menor é o maior. Pois eu lhe digo que se a sua justiça, a justiça de vocês, de nós, não for muito mais superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo algum entrarão no reino dos céus. Note, meus irmãos, a quem foi entregue a lei dos 10 mandamentos. A eles, meus irmãos, o sistema religioso, aos transgressores. Lembra que o Messias disse? Vocês têm a chave da ciência. Vocês, fariseus, sacerdotes, mestres da lei, têm a chave da ciência. Não entra e não permite entrar aqueles que desejam entrar. Eles, meus irmãos, roubam, matam e destroem, meus irmãos. Lembra que Estevão disse? Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos e não obedeceram. Quem eram os anjos, meus irmãos? As 2 testemunhas. Se não fosse por causa dos eleitos, dos escolhidos, ninguém se salvaria. Mas por causa dos eleitos, dos escolhidos, os dias serão abreviados. Note, meus irmãos, que Pedro disse em 1 Pedro, capítulo 2, e versículo 6. Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. E assim, para vós, os que crê, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Quem é, meus irmãos? Sistema religioso sacerdotal, meus irmãos. É necessário vocês receberem a palavra, a justiça, meus irmãos, e saírem dessas sinagogas de Satanás, se limparem pela palavra, pelo testemunho da lei e dos profetas, receberem o selo, como está escrito, meus irmãos, em outro lugar: depois de ouvistes a palavra da verdade e crê no testemunho do justo, dos profetas, dos apóstolos, fostes selados pelo Espírito da verdade, a promessa, a redenção, o resgate, que está muito próximo, meus irmãos, o fim do testemunho da lei e dos profetas. Que essa mensagem, meus irmãos, possa percorrer e chegar a diversas casas vazias. Não endureça o coração de vocês não, meus irmãos, como endureceu os seus antepassados. Receba, vá até Sião, monte espiritual, em espírito, em verdade. Os verdadeiros obedecerão o Pai em espírito, em verdade. Vá a Sião e receba a água, o pão de graça, e reparta com o seu irmão, com o órfão, com a viúva, com o necessitado, porque as pessoas não conhecem ao nosso Pai, ao nosso Messias, conhecem esse Deus do sistema religioso, esse engano, essa mentira, esse Jesus. Meus irmãos, acordem, acordem,
Meu Pai, meu Messias, meu irmão, não habita nesses lugares feitos por mãos humanas. Não recebe testemunho de homens e nem cântico de homens. Acordem. Não endureça o coração de vocês. Estamos aqui por amor a vocês. Aquilo que nós recebemos de graça, estamos repartindo de graça para vocês, meus irmãos. Que essa mensagem fique nessa tarde, meus irmãos. Que vocês possam assimilar, analisar, compreender e receber essas palavras, meus irmãos. Que o tempo está próximo. Acordem, meus irmãos. Acordem. Meia-noite se aproxima, meus irmãos. Que a bondade do Pai, o amor do Mestre, que o Espírito da verdade e do justo possa entrar em vossas casas.